ultrapassando este ano de 2023, nesta oportunidade, iniciando este novo mês. E o interessante é que, iniciando o mês, o dia 1º deste mês, iniciando na casa do Senhor. O primeiro dia pegou logo o domingo, que é o dia onde nós temos a oportunidade e o privilégio de estarmos na casa do Senhor, na sua presença. Eu quero deixar um texto ao coração dos irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo nos escreveu João. Achando o livro de João, localize o capítulo de número 7. Glória a Deus. Bastante Bíblia desfolhando aí. Glória a Deus. Sinal de que vocês têm sede da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 7. O versículo é o de número 37. Muito provavelmente, em algum momento, você já deve ter ouvido a citação deste texto. O versículo de número 37 é um versículo que a gente utiliza bastante quando se fala de evangelização, quando se fala de pregação, às vezes até num culto ao ar livre ou algum trabalho evangelístico, vez ou outra, este texto de João, ele é citado. E eu quero rapidamente falar dele com os irmãos nesta oportunidade. O 37, assim está escrito: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Glória a Deus. Eu vou repetir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. Eu sei que você, como eu vinha dizendo, conhece esse texto. Inclusive, quando eu leio ele, eu me lembro das cruzadas. Lá em São Paulo a gente fazia cruzada evangelística e uma vez ou outra esse tema aparecia: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Era uma chamada evangelística. O texto que nós lemos, ele frisa o momento em que Jesus utilizou estas palavras. Foi no último dia da festa. Que festa era essa? O texto informa. Se você ler o capítulo 7, você vai observar que havia ali uma festa, estava acontecendo uma festa em Jerusalém, e esta festa era a festa dos tabernáculos. Esta festa, ela tinha a duração de 7 dias. Estava lendo o comentário Beacon, e ele diz que às vezes acontecia de ter mais um dia. Não era uma coisa habitual, mas às vezes acontecia de ter o 8º dia dessa festa. Mas independente de ser o 7º ou o 8º, no último dia da festa, Jesus se colocou de pé e exclamou estas palavras, que são palavras de grande repercussão, que nós sempre utilizamos quando falamos de evangelização. O texto do capítulo 7, ele vai nos informar que Jesus, os seus irmãos, a sua família,
foi até Jerusalém. Mas se você ler, e eu quero chamar a sua atenção para o início do capítulo 7, que ele vai dizer, a partir do versículo de número 2, e estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, disseram para Jesus: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos, veja, nem mesmo os seus irmãos criam nele. Se você observar a fala dos irmãos de Jesus, o conselho que os irmãos de Jesus, os seus próprios irmãos, dão a ele, de que ele fosse à Judeia, de que ele se dirigisse até a Judeia e lá realizasse obras extraordinárias e sobrenaturais, como eles estavam acostumados a ver, como o povo ali estava acostumado a ver. Eles então aconselham: vai lá na Judeia, prega lá, manifesta-te lá, mostra lá para eles o seu poder, mostra para eles que você tem, que você pode, quem você é, mostra lá na Judeia. Mas se a gente observar o texto do Evangelho de João e a história desta relação de Jesus com a Judeia, nós iremos observar que antes de Jesus ir a esta festa, chamada Festa dos Tabernáculos, ele não foi muito bem recebido, não foi muito bem aceito na Judeia. A sua ida até a Judeia causou um grande tumulto, causou algo que o impedia de voltar à Judeia. Então, nós estamos aqui diante do cenário da última vez que Jesus foi à Judeia. Mas aí, os irmãos de Jesus, após esta fala, eles estão na eminência da festa dos tabernáculos, de irem até Jerusalém para participarem da festa dos tabernáculos. E Jesus, não atentando e não atendendo à provocação, porque há um ar de provocação quando os seus irmãos dizem: não, vai para a Judeia, demonstra lá quem você é. Eles estavam provocando, instigando a Jesus. Eles agora vão, sobem para Jerusalém, e Jesus, se você ler o texto, você vai perceber que ele não vai junto com eles. Ele fica ali na Galileia e não vai com os seus irmãos para Jerusalém. O texto diz, e você lendo, você vai perceber, que depois Jesus decide ir para Jerusalém. Isso está no versículo de número 10 a seguir. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ao desenrolar da história, nós percebemos que o clima em Jerusalém também não era dos melhores em relação à pessoa de Jesus. Não era um clima amistoso, não era um clima, uma ambiência onde Jesus se sentia à vontade de estar no meio do povo. E o texto vai dizer, e eu preciso correr, porque os minutos se passam, que no último dia da festa, Jesus faz este clamor, Jesus dá este brado no meio ali da festa em Jerusalém. E este brado, esta exclamação de Jesus, ela tem um porquê.
de ser desta forma e desta maneira. Jesus não falou simplesmente de água, não falou simplesmente de sede, ele não jogou palavras ao léu, ele não jogou palavras ao vento. Rapidamente explicando aos irmãos que no último dia da festa, e você vai encontrar isso também em alguns grandes comentários bíblicos, o povo que estava ali se dividiam em 3 grupos. Haviam 3 grupos que se subdividiam no último dia da festa. O primeiro grupo participava e acompanhava o sacrifício matinal. O segundo grupo acompanhavam os levitas até o rio para pegarem água e trazerem água até o local onde estava sendo realizada a festa, para que esta água pudesse ser utilizada naquele ambiente. E o terceiro grupo, ele era um grupo que saía colhendo salgueiros, ervas das plantações, para ornamentar o ambiente. Então 3 grupos se subdividiam no último dia da festa, para participar, e cada um tinha uma função específica dentro daquele cenário. Eu não vou conseguir explicar o que cada um destes grupos faziam, mas o interessante disto era que, quando Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba, ele estava se dirigindo a um daqueles grupos de uma forma específica. Ele estava dizendo, olha, vocês estão indo lá pegar água para este último dia, para fazer aqui um ritual, para fazer parte da ritualística deste último dia. Mas eu quero dizer que quem tem sede, venha a mim. Eu tenho água, e a água que eu lhe der, esta vai gerar dentro dele uma fonte, aleluia, e vai jorrar para a vida eterna. Então Jesus não estava jogando palavras ao vento, Jesus não estava jogando palavras ao léu, ele estava falando de algo, de uma necessidade humana. Ele estava se utilizando de um ritual que fazia parte do ambiente ali do último dia, mas ele estava dizendo, olha, a salvação para a sede e para a necessidade humana, ela está em mim, e eu posso saciar esta sua necessidade. Eles não estavam enxergando que o sacrifício que aquele primeiro grupo estava acompanhando, o sacrifício matinal, eles não estavam entendendo nem observando que o próprio Cordeiro de Deus estava no meio deles. O Cordeiro que Deus preparou desde antes da fundação do mundo. Então, quando às vezes a gente lê um texto, às vezes a gente não observa alguns detalhes. E o detalhe maior era de que o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que ia ser oferecido no sacrifício, Jesus estava ali, ele era maior que o Cordeiro, que a ida deles até o rio pegar água, Jesus tinha poder para saciar a sede deles, e a sede deles de uma forma eterna. E o terceiro grupo, aquele grupo que ia, juntavam os salgueiros, juntavam as ervas, para poder ali ornamentar o altar na hora do sacrifício. Jesus estava dizendo que ele era o Deus vivo, presente no meio deles, era maior do que qualquer ornamento que eles pudessem aplicar naquele altar. Quem tem sede, venha a mim e beba. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje conhece e sabe de tudo isso daqui. Que a sede humana só pode ser saciada através da pessoa bendita de Jesus.
Você que adentrou estas portas nesta noite, buscando algo para a sua vida, Jesus está aqui. Como disse o pastor Cleiton, Ele está passando por aqui. E Ele quer saciar a sua sede. Ele quer mudar a sua vida, a sua história. Ele quer mostrar para você quem Ele verdadeiramente é. O pastor falou aqui de oportunidade. E a oportunidade que Deus está lhe dando nesta noite é de você saber quem realmente é Jesus. Nós já sabemos. E queremos que você também saiba que Jesus, Ele é a resposta certa para a sua vida. Que Deus abençoe os irmãos. Que vocês tenham uma semana de bênção e de vitória. Que a sua casa seja abençoada. A sua semana seja abençoada. Que os desafios e tudo aquilo que se coloque diante de você, você possa vencer na força do poder do nome de Jesus.